Quando nós colocamos a condição de separar o gerenciamento logístico do nosso trabalho do projeto, tivemos a intenção de mostrar que todos os custos, recursos, necessidades e riscos do projeto são do projeto, enquanto que os apoios corporativos, ainda que dentro do mesmo elemento estrutural na ferramenta, dentro da estrutura de controle geral da gestão, elas podem e devem ficar separadas para não criar distorções de desempenho e de indicação desse projeto. O gerenciamento logístico aqui consiste basicamente de entender que a logística financeira prevê chegada de recursos financeiros, assim como a logística de material prevê o compromisso e a chegada de materiais. Aqui, nesse caso, foram colocados mensalmente aportes financeiros e foram colocados aqui mensalmente chegada de materiais em quantidades específicas também no primeiro dia de cada mês. Temos 6 meses, temos 6 chegadas e aqui, digamos assim, o compromisso corporativo ou o limite do compromisso corporativo está nas entregas mensais das quantidades aqui apresentadas. Então, no que diz respeito a recursos financeiros, poderíamos ver aqui que os recursos financeiros do tipo custo, financiamento, frete, imposto, no nosso caso específico, financiamento, eles aparecem aqui como verbas fixas e constantes da ordem de 215 milhões de unidades monetárias. Independente da demanda do projeto, parece que o nosso financeiro só dispõe de forma finita, prevista, esse valor mensal. Enquanto que, para efeito de materiais, os nossos setores de suprimento prevêem que no primeiro mês nós tenhamos quantidades definidas de materiais a receber. Materiais, quantidades fixas a receber. Como são vários materiais, nós temos as quantidades distintas aqui. Com essa separação, em fornecimento possível, previsto e compactuado com fornecedores, podemos comparar com os problemas de demanda existentes no nosso projeto. Para isso, poderíamos invocar o modo de apresentação de dados logística. Nesse caso, nós vemos o quê? Que nós temos um custo total, uma programação de custo, de valores de imposto, como já comentamos antes. E temos também um fluxo de caixa. Vamos observar que esse fluxo de caixa é o resultado de todas as despesas necessárias aqui de forma acumulada contra um financiamento constante aqui promovido pelo nosso logística financeira. A diferença entre um e outro é o saldo no banco do nosso projeto, ou o saldo em que o nosso projeto apresenta se mantiver o perfil de consumo, ignorando a capacidade de financiamento. E observamos aqui que, para esse projeto acontecer com essa programação execuível, no menor tempo possível, estamos negativos ou devendo ao mercado praticamente o projeto inteiro, embora, no que diz respeito ao custo total versus o financiamento total, nós tenhamos um saldo de 57 milhões. Em outras palavras, para um projeto de 1 bilhão 447 milhões, temos um aporte financeiro de 1 bilhão e 500 milhões.
significa que nós estamos com dinheiro sobrando. Mas não no momento certo. No que diz respeito, então, à logística do cash flow, esse projeto não seria passível de execução por conta dos limites do recurso financeiro. Quando olhamos os materiais, temos uma visão, e aqui mantendo o projeto bem compactado, nós temos que o material A ele tem um consumo acumulado de 180 mil, 360 mil até o 1.260.000. Essa é a demanda natural do projeto nesse prazo. Porém, tendo conhecimento que a logística de material dá material A em dias definidos e na quantidade material A especificada de 180 mil, talvez não consigamos atender todo o projeto em todas as suas necessidades com esse fluxo de chegada de material tipo A, mostrando aqui que o nosso estoque, digamos assim, é negativo. Resumindo o nosso entendimento, podemos dizer que, sem recursos financeiros, nós poderíamos nos atrever a produzir esse projeto devendo ao mercado, devendo aos credores. E isso vai ter um custo, um problema financeiro, mas diríamos que nós estamos produzindo o projeto. Por outro lado, quando olhamos a estatística de fornecimento, na verdade não a estatística, mas a distribuição precisa dos materiais, vemos que não temos material. E o projeto não é execuível nesse prazo, porque, de fato, se sem dinheiro construímos e podemos fazer, sem o insumo básico, material A, não é possível produzir. Isso nos leva a projetos com recursos finitos e uma nova abordagem de cronograma. Tomando cuidado aqui de esconder, omitir as atividades da logística e tomando cuidado aqui de omitir também as atividades de processamento, de modo que possamos entender o fluxo de trabalho da produção do elemento principal do nosso projeto, que é o produto do projeto, podemos entender que o agendamento tradicional para frente, usando as prioridades do sistema, nos leva a um conjunto de datas que apontam 97 dias de produção, terminando no dia 2 de junho de 2017. Observamos já que o programa é execuível do ponto de vista operacional, mas não possuindo recursos humanos suficientes, equipamentos suficientes, materiais no momento da necessidade e verba para honrar todos os compromissos da mesma forma, somos obrigados a repensar o planejamento. E poderíamos dizer, supondo que dinheiro não é um problema, ficaríamos devendo aos credores, incorrendo em riscos de pagamento de encargos financeiros ou multas. Vamos analisar o nosso planejamento do ponto de vista dos materiais, ajustar e balancear as atividades para só acontecerem quando houver material para permitir sua produção. Sem material, sem produção. Sem mão de obra, sem produção. Então aqui nós vamos, inicialmente, tentar mostrar a linha de base para comparar os efeitos dessa consideração
Estamos com recursos infinitos e estamos com recursos finitos. Todos os elementos que nós temos aqui serão utilizados para fazer comparação com o projeto original. Temos aqui as barrinhas do tempo atrás das barrinhas principais para nos dar a ideia de deslocamento por conta desses limites. Então vamos ver como é que ficaria esse planejamento se nós levássemos em conta apenas a falta de materiais. Que materiais? Todos. O sistema calcula e mostra que esse projeto, por causa dos materiais, não acontece em junho, mas acontece em janeiro de 2018. Querendo o gestor, o cliente, o patrocinador ou não, sem materiais, o projeto não é execuível. Não é possível. Talvez sem dinheiro ou recursos financeiros até seja. Mas agora temos um novo caminho crítico. Agora temos uma nova disposição e, nesse caso aqui, em função de prioridades, vamos ver as prioridades. Em função das prioridades que eu apresento aqui, nós temos, primeiro, se possível, repetindo, primeiro, se possível, porque não adianta ter prioridade se não tem material. O sistema colocará todo o material primeiro aqui, depois aqui, depois aqui. O resultado é que, na análise do melhor plano do plano ótimo, temos como produzir isso, adiantar essa, prosseguir com essa e atender essa parte aqui. Se nós mudássemos a prioridade, é claro que a disposição seria outra. Mas pelas barras e pela comparação de datas, vemos que aquele prazo original de junho é impossível. Agora vamos colocar a condição de levar em conta também as verbas para que não venhamos a incorrer em multas, juros ou coisa parecida. E vamos colocar como elementos de custo para serem balanceados, pagamento de coisas, pagamento de fretes, pagamento de tributos. E o resultado é, primeiro isso pela prioridade, depois isso adiantado, e a impressão que nos dá é que não mudamos de data, porque talvez as restrições de material sejam muito maiores que a de recursos financeiros. Então, para ter certeza disso, nós vamos rever o processo, eliminando preocupações com o custo e vamos olhar o nosso cash flow. O cash flow está positivo. Então, nós conseguimos atender o projeto pelo seu financiamento por conta do problema maior que é o material. Se nós voltássemos para o nosso cronograma, e disséssemos que as datas de junho elas seriam arrumadas apenas por conta do dinheiro e não dos materiais, manteríamos um cash flow saudável, manteríamos um fluxo de caixa saudável. Materiais a serem nivelados? Nenhum. Componentes de custo? Os nossos de sempre. Vamos ver se temos um planejamento que nos daria primeiro esse, não mais adiantado esse, depois esses e esses. Como ficaria o nosso cash flow, nosso fluxo de caixa? Positivo. Como ficaria o nosso balanço de materiais? No que diz respeito aos materiais.
Deixa eu ver aqui o A. Material A está positivo. Balanço de materiais. Material B, material C, nós veríamos então como é que a coisa funcionaria. Poderíamos ver outros materiais. O A, o B e o C. Eventualmente, o balanceamento do projeto por conta dos materiais salvou o fluxo de caixa. Não necessariamente o fluxo de caixa salvaria os materiais. Vamos ver o que acontece com o material B. Está atendido. Com o material C, não está atendido. Colorindo de forma adequada, positivo, estoque azul, vermelho, falta é vermelho. Nós não temos condição de construir porque o material C possui fluxo de caixa, ou no caso, fluxo de estoque negativo. O balanceamento do dinheiro, para caber dentro do dinheiro, dá a ilusão de que o projeto vai ser executado. O balanceamento do dinheiro, dos materiais, dos equipamentos, da mão de obra. Por que eu falo da mão de obra? Porque quando nós vimos o histograma de mão de obra, nós vimos que o recurso A e o equipamento A estavam com problemas. Por acaso, esse nivelamento salvou o recurso A de um problema, deixou até ocioso e deixou o equipamento bastante confortável. Mas imagine que nós só nivelássemos o dinheiro e ignorássemos todos os equipamentos e materiais, supondo que quando eu precisar, eu terei. Nesse caso, salvamos o cash flow com o deslocamento de algumas atividades, mas não salvamos a falta de recurso. Provavelmente não salvamos os materiais. Material C, em particular. Talvez até o B. Nesse caso, projeto de recursos finitos, aqui são recursos finitos e cadastrados de pessoas e equipamentos, materiais e custos, verbas. O resultado que garante a execuibilidade desse projeto é demonstrado aqui. Não é mais o prazo de junho de 2017. Estamos falando de forma efetiva e clara de janeiro de 2018, salvo se o fluxo de verba e o fluxo de entrada de materiais for melhorado. Projetos com recursos finitos.